E o placar foi de 1-0, mas poderia ter sido muito mais, Edu. Que desânimo, hein, vendo o Flamengo. Hoje Eu conheço você. Tem o Bahia também, a estreia do Coringão tentando lá. ver um ponto fraco no Flamengo que não tem. Não. Em contrapartida, o Flamengo, o que me chamou muita atenção foi a questão da velocidade dos jogadores, né? Início de temporada, a gente sabe, ok, a parada foi curta, os jogadores estavam numa mini pré-temporada, mas a velocidade que me chamou muita atenção. E isso dificultou a equipe do Vasco, que tentava sair jogando, não encontrava, e mesmo com 11 jogadores, o Flamengo estava melhor em campo. Aí, com a expulsão, o Flamengo foi soberano. Que, aliás, eu quero a sua opinião. Para você, foi justa? Não, foi justo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver o que rolou lá no jogo aberto. Elogios ao Flamengo. Hoje é só alegria, né? O Flamengo dominou o Vasco no clássico, venceu com muita propriedade, 1-0 só, né? Ficou muito barato pelo que foi o jogo, deveria ser uns 2, 3, 4, não seria nenhum exagero pelo amasso que foi do Flamengo, mais de 30 finalizações contra ali a meta do Vasco. O Léo Jardim defendeu 10 bolas, cada defesa uma mais impressionante do que a outra, e o Vasco deu apenas um chute, uma finalização no jogo inteiro. E é isso que vamos acompanhar a partir de agora. Deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nada. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. O link do jogo aberto estará aqui na descrição. 1-0, o time titular do Flamengo veio sem brincadeira, sem risadinha e ganhou a partida para fazer pontos no estadual. Azar do Vasco e do Diniz. Chama o Flamengo malandro. Na estreia do elenco principal na temporada, o Flamengo empilhou chances de abrir o placar no primeiro tempo. O Vasco se segurou como deu. Aos 5 minutos, Carrascal cobrou o escanteio. A bola bateu em Léo Pereira e Léo Jardim fez uma grande defesa. Depois foi a vez de Plata arriscar de cabeça. A bola raspou a trave. Cebolinha parou em Léo Jardim. Assim como Bruno Henrique. Na única chance do Vasco na partida, GB chutou para fora depois de sair cara a cara com o goleiro Rossi. Logo no início da parte complementar, Cauã Barros foi expulso por uma falta em Carrascal. A expulsão pra mim é meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu sinceramente não consigo entender. O cara tá passando, não sei se o Barros tentou dar um tontó no cara, não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. E é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. Com 1 a mais, o Flamengo seguiu pressionando. Até que aos 23, enfim conseguiu balançar a rede. Após desvio de Piton, Carrascal mandou para o fundo do gol, 1-0. Logo depois do gol, Léo Jardim operou mais um milagre em uma tentativa de Samuel Lino. E Plata quase deixou o dele. Léo Jardim defendeu. A gente procurou, né, durante a partida, colocar o nosso ritmo, colocar aquilo que a gente acredita que seja o melhor para vencer as partidas, que é ditar todo o ritmo de jogo, e eu acho que a gente foi feliz. A estratégia da diretoria do Flamengo de antecipar a volta do elenco profissional para tentar escapar do quadrangular do rebaixamento deu certo. A vitória sobre o Vasco é a primeira do rubro-negro neste estadual, que agora soma 4 pontos no grupo B e respira na tabela. Risco sempre existe, e no primeiro planejamento que foi feito também existia riscos. E os riscos aconteceram de uma forma negativa, onde para a instituição foi importante mudar esse planejamento com outros riscos. As decisões, como eu falei, elas requerem muita coragem das pessoas que estão aqui para tomar. E por sorte somos pessoas corajosas e assumimos os riscos que isso existe e vamos enfrentá-los. Já se esperava uma atitude, uma reação do time titular do Flamengo, que continua muito bem azeitado, muito parecido com a temporada passada. E o placar foi de 1-0, mas poderia ter sido muito mais, Edu.
muito mais, Renata. E o planejamento foi antecipado, né? Pelo momento do Flamengo que estava vivendo no campeonato. Você viu, já estava perto da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento agora já está para classificar, para você ver como que é o estilo do campeonato. E a gente vê o Flamengo num modo assim que automático. Os jogadores já sabem o que faz dentro do campo. Só entrou o Vitão de diferente do ano passado. Então, os jogadores já se conhecem. O Felipe Luiz tem os jogadores nas suas mãos, sabe o que os jogadores podem render. Então, acho que ele fez uma coisa muito correta, que foi mesclando, depois foi mudando jogadores. O Vasco começou muito bem o jogo, né? Aquela bola na trave do Andrés Gomes ali. Só que depois só deu o Flamengo. O Flamengo é um time onde que a postura dos jogadores dentro de campo, Renato, quando você perde uma bola, eles tentam recuperar o mais rápido possível, principalmente no ataque. Então, isso é uma característica do Felipe Luiz e o Flamengo mostrou já as suas credenciais para o ano. Pois é, ainda testou, né, o lateral esquerdo, Daniel Salles, Daniel também Salles. Depois o Alexandre entrou. Agora, Ronaldão, Sim, o time do Flamengo, todo mundo sabe que tem força, mas ontem eles estavam concentrados, jogando sério, rapidamente eles recompunham a bola, recebiam e já passavam, meio campo funcionando e sem peças importantes como o Jorginho e a Arrascaeta. É aí que a gente detecta o treinador, a mão do treinador, que está sempre cobrando dos jogadores e cobrando aquele algo a mais. Não é porque venceu o ano passado que esse ano vai deixar mole para todo mundo aí, não. Então, o Flamengo é isso. O Flamengo é entrega, um treinador que cobra e os jogadores que são pagos para isso vão lá e executam. É simples, o futebol é simples. Você não pode tirar a vontade e a fome desses jogadores que têm qualidade. Então, o Felipe veio e falou, agora está aqui meu time. Meu time está bem treinado, cabeça boa já para 2026, à procura de títulos. Esse é o Flamengo. Cicinho, e o Vasco da Gama quando perde o Ryan, que era o principal jogador, aí o Verratti com a experiência também vai embora. O Vasco muito tímido, independentemente do Flamengo titular, o Vasco não fez uma partida boa. O Léo Jardim trabalhou bastante, porque o Flamengo atacou, teve espaço, teve oportunidades. Exatamente. O Vasco fez uma partida de time que ainda está buscando o ritmo de jogo. Em contrapartida, o Flamengo, o que me chamou muita atenção foi a questão da velocidade dos jogadores, né? Início de temporada, a gente sabe, ok, a parada foi curta, os jogadores estavam numa mini pré-temporada, mas a velocidade que me chamou muita atenção. E isso dificultou a equipe do Vasco, que tentava sair jogando, não encontrava, e mesmo com 11 jogadores, o Flamengo estava melhor em campo. Aí, com a expulsão, o Flamengo foi soberano. Que, aliás, eu quero a sua opinião, para você foi justa? Não, foi justa. Foi justa, né? Porque você, quando tem a oportunidade de analisar, você vê que ele tentou realmente levar o pé. Foi infeliz, né? E é a questão de segundos, você tentar ganhar um espaço ali, tentar cometer uma falta, enfim. O azar dele foi que o juiz estava perto e acabou expulsando muito bem. Mas o Vasco bem abaixo. O Flamengo me surpreendeu na questão da velocidade no início de temporada, por ser o primeiro jogo. Boa, Cicinho. Edu, para você, o Bruno Arleu de Araújo expulsou corretamente o Barros? É justo, Renan. É justo até porque, tipo assim, ele, por mais que ele de repente não tenha tanta intensidade, assim, tanta força, mas ele pisou na panturrilha, né, do Carrascal ali, então, pra mim, justo. Foi inevitável. Foi um pisão, então não tem como. Direto, né? Não tem como. Que desânimo, hein, vendo o Flamengo. Que hoje Eu conheço você. O Flamengo tem o clássico contra o Fluminense no final de semana. Então, tem clássico ainda. O Corinthians tem o clássico hoje também com o Santos, tudo. Vamos lá, né? Tem o Bahia também, a estreia do Coringão lá. Ele tá tentando ver um ponto fraco no Flamengo que não tem. Não, então, mas o que acontece? Aí é o seguinte, o que eu posso dizer aqui pra vocês? É o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Ok. E aí, vamos ver os times que estarão diretamente na Libertadores. Eu disputei esse torneiozinho, como é que chama? Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil. Jogamos contra quem? Contra o Flamengo. O que aconteceu? O quê? 1-0 pra nós. É só puxar aí, Mas bebê. o Corinthians tinha o Ronaldo Giovanelli. Tinha o Ronaldo não tem gol. mais. O craque Neto fez gol de cabeça e o jogo foi bonito, bebê. E jogo é jogado, e lambaria pescado. Vai ser uma boa disputa, estamos atentos. Agora vamos fazer aquele giro, aquela passada bem... Tá aí, né? Tá aí um pouquinho do que foi comentado. Essa análise aí no jogo aberto, né? Eles falaram sobre essa vitória do Mengão, domínio no clássico, né?
Surpreendeu muita gente a maneira como o Flamengo se comportou, ainda mais como foi comentado, começo de temporada não é fácil, né, fisicamente, e a gente vê um Flamengo muito intenso, o Vasco completamente acuado no jogo, né, e ficou muito impressionante, muito visível, na verdade, a diferença de um elenco para o outro, não só tecnicamente, mas também fisicamente. Isso surpreendeu muita gente, tendo em vista que o Vasco começou a pré-temporada e o Carioca ali com titulares bem antes do Flamengo, né? O Vasco começou ali com o seu time principal e o Flamengo, como foi comentado também, de última hora ali colocou os titulares para jogar e acabou dominando. Foi muito melhor do que eu achei que fosse ser, confesso para vocês. Achei que fosse ser um jogo bem mais difícil pela parte física do Vasco, que na minha opinião estaria bem melhor do que se mostrou. O Flamengo atropelou 1-0, só ficou muito barato. Isso está claro pela análise dos comentaristas. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Deixa o like e inscreva-se para não perder nada. Obrigado a todos. Valeu!